Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos hoje com mais uma transmissão da Palavra de Deus, uma mensagem vinda direta do trono de Deus, que está em sua palavra. E hoje o tema nós vamos abordar é aprender a esperar. E muitas das vezes é um tema que mexe muito conosco, porque nós como seres humanos não gostamos muito de esperar, não temos muita paciência em esperar e principalmente esperar a vontade de Deus. E por isso hoje nós vamos meditar sobre essas mensagens que está aqui primeiramente no Salmo 40, no verso 1, onde fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esse tema, esperar, não é fácil. Vivemos em uma sociedade onde tudo está acontecendo com muita rapidez, né? As informações estão vindo com muita rapidez e as pessoas estão dispostas a pagar para não esperar, né? Então, as pessoas preferem pagar para não ter o que esperar. Então, a nossa sociedade de hoje ela é muito imediatista. Ela está querendo sempre as coisas muito rápido, num piscar de olhos. E nós devemos entender que nós demoramos 9 meses para nascer. Então é um tempo de espera, foram 9 meses que a nossa mãe, né, esperou ali, e toda a formação, tudo no tempo de Deus, né? Uns às vezes nasceram com 7 meses, né, outros com 9, e muitos são apressados, e eu confesso para vocês que eu também tenho pedido muito a Deus, tenho trabalhado nessa questão de saber esperar. Eu também gosto das coisas muito rápidas e eu não tenho muita paciência para esperar, e tenho pedido muito a Deus para que me ajude, né, a aprender a esperar, porque nem tudo é como a gente gostaria que fosse no nosso tempo. Então tudo tem o tempo de Deus, e por isso essa mensagem vem falar tremendamente conosco, para que a gente possa aprender, né? E a grande dificuldade para esperar é a dúvida, saber se vai acontecer ou não. Mas lá em Hebreus fala sobre a fé, né? A fé é a certeza daquilo que não se vê, né? E a convicção daquilo que se espera. Então, essa é a questão da fé. E a pergunta é: o que você está esperando que aconteça na sua vida? Então, vem a palavra desespero, quer dizer, saber não esperar. Lá no Salmo 69:3, ele fala: estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfaleceram de tanto esperar por meu Deus. Então, quem não sabe esperar, ele vive no desespero. Uma pessoa desesperada perde toda a expectativa de conseguir vencer e pensa que não adianta esperar. Então, muitas pessoas são apressadas porque já se frustraram muito e não conseguem aguentar a possibilidade de ficar esperando e depois não serem atendidas. Então este também é um comportamento muito infantil, né? E muitas vezes nós precisamos de ser disciplinados a esperar. E na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, nós vemos algumas pessoas que não souberam esperar, né? Uma delas é a mulher de Ló, que não aguentou esperar e olhou para trás. E muitas das vezes na nossa vida, Deus tem um projeto na nossa vida, tem um propósito na nossa vida e nós não sabemos esperar. E a todo momento nós estamos olhando para trás. Então o sentido de olhar para trás é poder, a insegurança que nós temos. E muitas vezes nós queremos sim voltar para trás, porque às vezes lá atrás era mais cômodo para cada um de nós. E nós podemos ver um atleta, um maratonista. Outro dia eu estava vendo uma live de um maratonista, e ele falando que o atleta, quando está ali na maratona, na corrida, e muitas das vezes nós vemos o atleta já está quase chegando, e ele olha para trás. Quer dizer, o olhar para trás é a insegurança que ele tem de pensar que tem alguém atrás dele já que vai vencê-lo. Então nós temos que, ele diz que o atleta tem que estar sempre olhando para frente, em rumo à vitória. E assim nós também, como filhos de Deus, nós temos que olhar para frente para que alcancemos a vitória. E nós vemos também o povo de Israel, né, não esperou Moisés descer do monte e fizeram o bezerro de ouro. E também vemos o filho pródigo, que não quis esperar o tempo certo para reclamar a sua herança. E para curar o desespero é preciso aquietar o nosso coração na presença de Deus. Por isso a palavra de Deus nos diz
que voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, que está lá no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 12. O cristão deve usar o capacete da salvação, que está lá em Efésios, capítulo 6, 17, para proteger a mente de todo pensamento contrário que tire a esperança de Deus. Porque a todo momento nós recebemos dardos do maligno para fazer-nos afastar do caminho e afastar das promessas de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que nos proteger a nossa mente daqueles pensamentos de desânimo, daqueles pensamentos de que não posso, não vou conseguir, não tenho tempo. Então nós temos que aprender a esperar. Esperar o quê? Esperar, a palavra esperança quer dizer esperar, mas crer. E lá no Salmo 62:5, ele vem falar que somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, a esperança é a continuação da fé. Ter esperança é esperar acreditando. Quem espera com dúvida não tem esperança. Então, se eu tenho dúvida, aí aquela famosa palavrinha, será? Então, quando eu crio esse será, eu estou dizendo que eu não tenho tanta certeza se vai dar certo. Por isso, devemos esperar no Senhor, pois sabemos que não seremos decepcionados por Ele. Esperar em Deus é ter a certeza da resposta no tempo certo. Deus não atrasa. O tempo de Deus é certo. E lá em Eclesiastes fala sobre o tempo. Então você pode ler lá em Eclesiastes, onde fala sobre a questão do tempo. Tudo tem o seu tempo aqui na terra. E nós vamos ver aqui exemplo de pessoas que souberam esperar, né? Então Noé e sua família esperaram as águas do dilúvio abaixarem. E é interessante você analisar esse texto, onde Noé ele esperou a terra, as águas do dilúvio baixarem, né? Ele teve que esperar no tempo oportuno. Assim como ele também teve que esperar a chover. Quando muitas pessoas criticaram ele na construção da arca, ele ali seguiu firme porque era um propósito de Deus. Deus o havia chamado. E Deus, quando chama, precisa ter paciência, mesmo quando nós não vemos. Lá no livro de 2 Reis fala que não verei chuva nem vento. No entanto, o vale estará cheio de água e beberão dela os seus homens, os seus cavaleiros, os seus cavalos, né? Então nós precisamos saber aprender a esperar em Deus, que no tempo oportuno, Deus, mesmo que nós não estamos vendo o resultado nesse momento, nós temos que esperar. Abraão esperou contra a esperança e teve seu filho, né? Aos 90 anos ele teve o seu filho. Davi esperou o tempo certo para ser um rei, mesmo depois de ser ungido. Então Davi, quando ele foi ungido, ele não foi logo assumindo o trono de rei. Ele teve que esperar por ser tratado. Deus foi trabalhando com ele, preparando ele para no tempo certo ele assumir o seu trono e tornar o grande rei de Israel, a qual foi conhecido. E Jesus, né, teve que esperar para iniciar o seu ministério. Ele iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Então, nós precisamos aprender a esperar. E o livro de Salmo traz também várias palavras em oração falando sobre esperar em Deus. Quando o salmista diz, ali no Salmo 39, 7, que ele diz: e eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Então aqui o salmista vem falar, né, que ele é a nossa esperança. E a palavra de Deus também fala: Senhor, a quem iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Então o Salmo 119 também fala 4 vezes sobre esperar na tua palavra. Então nós temos que esperar na tua palavra. E a fé diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mostrando que quando Deus faz uma promessa, devemos esperar confiando que ela se cumprirá. Mesmo quando tudo pareça o contrário, devemos dizer: Senhor, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Lá em Salmo 130, no verso 5. Então, se você está achando difícil esperar, busque na palavra de Deus uma forte esperança para que você não espere sem ter a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, vale a pena esperar. Não importa o que você está passando, não importa a promessa que Deus tem para você, que você está esperando, você tem orado, você tem clamado. Às vezes parece difícil, né? Eu sei que muitas vezes parece difícil, a gente ora e as coisas não acontecem, mas
o Senhor está com seus ouvidos abertos para nos ouvir, está atento aos nossos clamores. Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias: clame a mim e eu te responderei e mostrarei coisas grandes e ocultas que todavia ainda não conhece. Então nós precisamos esperar. Então a paciência, para finalizar, a paciência é fruto do Espírito, também chamada de longanimidade ou ânimo longo. E Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra, porque a pressa é inimiga da perfeição. E muitas vezes passamos por situações que são para nos ensinar a ser perseverantes e aprender a esperar. Porque como está lá em Romanos capítulo 5, no verso 3 e 4, fala: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, nós precisamos esperar no Senhor e ter fé, para que as coisas aconteçam e que Deus venha atuar na nossa vida, seja na saúde, seja na nossa família, seja numa cura espiritual, seja na situação financeira. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Bata no peito e fala: Deus é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então nós precisamos confiar e seguir adiante nesta caminhada, que a bênção já é com você. Que Deus abençoe e tenha uma excelente semana com as graças de Deus. Amém? Um abraço e até a próxima.